Olá, sejam bem-vindos a este episódio 203 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje voltamos a um tema que os nossos ouvintes costumam apreciar muitíssimo, a Segunda Guerra Mundial, a história da Segunda Guerra Mundial, porque passam 80 anos de um dos momentos fundamentais dessa guerra, a rendição do Afrika Korps ao exército aliado no norte da África, a 13 de maio de 1943. Por essa altura, o famoso general Erwin Rommel já tinha abandonado o Egito e as suas tropas estavam em perda desde a derrota na segunda batalha de El Alamein, 5 meses antes, e o general britânico Bernard Montgomery obteve ali a sua primeira grande vitória militar, coisa de que os aliados bem necessitados estavam por essa altura. A rendição do Afrika Korps permitiu não só derrotar as tropas do eixo no continente africano, mas também assegurar a necessária base logística para avançar para a invasão da Sicília, que aconteceria logo 2 meses depois. Rui, foi no norte da África que as tropas aliadas perceberam pela primeira vez que os tanques alemães não eram imbatíveis? Os tanques e o resto do material alemão. E os aviões, não é? A guerra no norte da África é muito importante e corresponde a duas situações muito diferentes. Vamos falar da primeira situação, antes desta, de maio de 1943. A primeira situação é a da campanha no deserto, a chamada Guerra no Deserto Ocidental, que é o deserto que fica a ocidente do Egito, entre o Egito e a Líbia. Portanto, essa campanha é a campanha que basicamente corresponde ao choque que começa logo no verão de 1940 entre as forças britânicas que estão no Egito e as forças italianas que estão na Líbia. Portanto, a Líbia era uma colónia italiana. O Egito, já falámos aqui, era um protetorado britânico. O Egito é neutral durante a Segunda Guerra Mundial, mas tem as forças britânicas, as forças militares britânicas, que estão lá baseadas para proteger o canal do Suez e basicamente administram militarmente o Egito. Esta guerra no Norte da África, obviamente, tem um contexto maior, que é o contexto do Mediterrâneo. Portanto, envolve a Líbia, o Egito, depois mais tarde a Tunísia, mas também a Ilha de Malta, a Ilha de Creta, a Grécia, os Balcãs. No Norte da África, Houve batalhas em todos esses lados. Houve guerra em todos esses lados, portanto, em toda essa área do Mediterrâneo. No Norte da África, as forças italianas, a partir de janeiro, fevereiro de 1941, contam com uma ajuda alemã, que é o Afrika Korps, quer dizer, que é um corpo expedicionário alemão blindado, que é enviado para precisamente ajudar o exército italiano que está na Líbia contra o exército britânico que vem do Egito e que, aliás, tinha derrotado logo os italianos entre dezembro de 1940 e janeiro de 1941. Portanto, a força alemã é essencialmente uma força blindada, aquilo que os alemães chamam Panzer, que depois se articula com as forças italianas. Tu referiste na tua pergunta a segunda batalha de El Alamein, em outubro de 1942, e nessa batalha as forças alemãs e italianas têm cerca de 116 mil homens, dos quais 50 mil são alemães, e 547 tanques, 770 aviões, e do lado do britânico estão 195 mil homens, portanto bastantes mais homens, e também bastantes mais tanques, 1029 tanques. Portanto, o dobro dos tanques, não é? O dobro dos tanques, aviões é que é mais ou menos que estava mais ou menos equilibrado. Portanto, qual é que é para terem uma ideia deste teatro de operações? Portanto, nós estamos a falar de uma extensão bastante grande, entre Trípoli na Líbia e o Cairo no Egito há cerca de 2.000 km de distância, portanto é a mesma distância de Lisboa a Bruxelas, digamos assim, portanto, é a distância e o terreno é o deserto, é basicamente um deserto, é o deserto que está entre o Egito e a Líbia, uma área de cerca de 680 mil km quadrados, portanto maior do que a Península Ibérica, muito pouco habitada, e a guerra aqui tem vários momentos ao longo destes 3 anos, entre 1940 e 1942, quer dizer, mas basicamente aquilo mas, portanto, no início só havia italianos contra britânicos, os alemães vieram mais tarde. Os alemães vêm em janeiro, fevereiro de 1941, precisamente porque os italianos estão em derrocada. Para tentar salvar os italianos como habitual. Estão em derrocada. A guerra tem um padrão, segue um padrão um bocadinho estável, quer dizer, que é
um dos lados, portanto, um está na Líbia, outro está no Egito, portanto, um dos lados avança contra o outro lado, geralmente consegue grandes vitórias, e à medida que vai avançando, vai-se afastando das suas bases de abastecimento e, portanto, vai esticando as suas linhas logísticas até a um ponto que fica incrivelmente longe para combustíveis, armamento, que permite ao outro lado contra-atacar e, de repente, levar também tudo à frente. Portanto, vai também... avança também muito, estica também as linhas logísticas, é sempre a mesma história, estica também as linhas logísticas muito, fica vulnerável, é atacado imediatamente. Entretanto, o lado, o lado que está a recuar está a ficar cada vez mais perto das suas linhas, da sua base de abastecimento, portanto, a começar a ter mais combustível e mais munições. O outro lado está a começar a faltar-lhe isso e, portanto, contra-ataca. Portanto, essa é a história da guerra entre 1940 e 1942. Portanto, e explica-se que eram feitos com aviões e com tanques e, portanto, com material que precisava muito... precisava de combustíveis e atenção, o combustível, por exemplo, às forças italianas e alemãs vem da Europa, quer dizer, o combustível vem da Europa, quer dizer, nós estamos habituados a associar estas zonas do Mediterrâneo à produção de petróleo, quer dizer, mas de facto o combustível vinha da Europa. E depois havia outra coisa que era o terreno era muito desgastante para o material. Quer dizer, por exemplo, os blindados têm imensos problemas com o calor e com a areia, portanto têm tempos de vida muito curtos. Por outro lado, o deserto, estamos a falar numa paisagem absolutamente desoladora e sem referências, muito plana, portanto não há referências, ao contrário da Europa, que há cidades, há serras, há florestas, há rios, etc. Portanto temos aqui uma zona onde é muito frequente, por exemplo, uma das coisas que acontece muito frequentemente durante estas campanhas é as tropas perderem-se. Perderem-se e de repente estarem misturadas com o inimigo, quer dizer, portanto, é uma zona especialmente desgastante para combater. Mas, por outro lado, tem também há uma outra dimensão, que é uma guerra, portanto, no deserto, é uma guerra entre militares, quase sem população civil, ao contrário do que acontece na Europa. E, portanto, não está misturada com as atrocidades em que a guerra na Europa está envolvida. Não tem essa dimensão de barbaridade. Parece quase, do ponto de vista dos militares, obviamente, uma espécie de guerra limpa. Embora haja também notícias de maltratamento da população judaica na Tunísia, mas é uma guerra onde não há, portanto, por exemplo, da guerra na Rússia e na Bielorrússia, de que já aqui falámos muitas vezes. A guerra está envolvida com o Holocausto, com o extermínio das populações judaicas da Europa de Leste. Aqui parece uma guerra entre militares, quer dizer, uma guerra entre militares. A maior parte das baixas são baixas por prisioneiros, portanto a mortalidade também nunca é, em relação às baixas, muito elevada. Quer dizer, só para dar aqui um exemplo, por exemplo, os italianos têm 620 mil baixas. Mas isso é muito, não? Mas só 32 mil mortos, quer dizer, a maior parte são prisioneiros. Certo. E as forças britânicas também têm uma relação igual, isto é, o número de mortos é relativamente contido. Isso não tem nada a ver com o teatro europeu, bem, muito menos no Pacífico. Onde a mortalidade... Portanto, a guerra é uma guerra de movimentos, portanto, de virtuosismo militar, quer dizer, de planeamento de Estado-Maior. Portanto, é uma guerra ideal para os generais brilharem. Exato, tal como Rommel, o general alemão, que se torna um herói durante esta campanha, e depois também o general britânico Montgomery, que assume o comando do 8º Exército Britânico em agosto de 1942, depois derrota Rommel na segunda batalha de El Alamein. El Alamein fica próximo do Egito, portanto fica próximo do Cairo, e estamos a falar da segunda batalha, porque é a Batalha de Outubro, tinha havido uma primeira batalha em julho, portanto as batalhas repetem-se nos mesmos sítios, primeira batalha de Tobruk, segunda batalha de Tobruk, quer dizer, por causa daquele movimento de pêndulo das várias forças, há uma batalha num ano e depois no ano seguinte há uma batalha no mesmo sítio. E com tantos prisioneiros ainda era uma batalha de cavalheiros. Parecia uma guerra quase do século XVIII, quer dizer, entre generais que têm ali uma oportunidade para demonstrar aquilo que aprenderam durante os seus cursos de Academia Militar e de Estado-Maior, e no terreno, mostrar no terreno, portanto, com os mapas, é uma guerra de mapas, portanto, é esta guerra.
Agora, talvez um bocadinho por isso também foi um teatro de operações que tendeu, talvez nos últimos 20 ou 30 anos, a ser um bocadinho visto como secundário em relação às frentes de guerra no leste da Europa. Para explicar a dinâmica da Segunda Guerra Mundial. E porquê? Primeiro porque, como vimos aqui, os números envolvidos são menores. Quer dizer, só para dar um exemplo, na Batalha de Kursk, que vai ser no verão de 1943, estão envolvidos 800 mil soldados do lado alemão, 2 milhões do lado russo, portanto, de repente temos números completamente diferentes. Por outro lado, também nos anos 90 abriram os arquivos russos, abriram na década de 1990 e, por outro lado, enfim, a União Soviética acabou, quer dizer que muitos historiadores passaram a poder, os historiadores ocidentais, americanos e europeus, passaram a poder subscrever com algum interesse a tese soviética de que a guerra mais importante tinha sido a guerra no leste, também porque tinham acesso àqueles materiais e, por outro lado, porque dizer que aquela guerra, a frente leste tinha sido a mais importante, já não parecia propaganda soviética. Já, enfim, a União Soviética já tinha acabado. Por outro lado, a guerra no leste, pela sua dimensão bárbara, isto é, o maltratamento dos prisioneiros, a mortalidade incrível, o lado do extermínio e das brutalidades sobre a população civil, parecia, digamos, mais significativa da imagem de horror que nós temos da Segunda Guerra Mundial, do que esta guerra no norte de África. E, portanto, esta guerra no norte de África começou a tornar-se um bocadinho, digamos, tomada como uma coisa secundária, uma coisa muito periférica. De facto, hoje essa visão começa a ser contestada e esta guerra no Norte de África começa a ser-lhe dada importância. Primeiro porque, para além da massa humana, há a questão do material e do tipo de material. Já vamos falar disso. E, por outro lado, porque é uma guerra que também assume aspectos decisivos precisamente na sua outra fase, na sua última fase, que é aquela que diz respeito à Tunísia, de que já vamos falar. Portanto, a guerra no Norte de África é importante por 3 razões. A primeira é esta, é uma guerra que permite imaginar o que é que poderia ter sido uma outra Segunda Guerra Mundial. Uma outra Segunda Guerra Mundial se Hitler, em vez de ter tomado a opção de invadir a Rússia no verão de 1941, tivesse dedicado totalmente à derrota da Inglaterra e do seu império. E estivesse concentrado no Mediterrâneo para derrotar os ingleses, os britânicos, no Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, a guerra no Norte da África permite perceber porque é que Hitler não tomou essa opção. Porque é que Hitler não tomou essa opção? Porque é que decidiu avançar para a Rússia? Para a União Soviética, não? A guerra no Norte da África expôs os limites do poder alemão. Isto é, ou melhor, da capacidade alemã de projetar o seu poder militar para fora do continente europeu e para cenários de guerra mais complexos, em que fosse necessário articular forças navais, forças aéreas e forças terrestres. A guerra no Norte da África mostrou as limitações alemãs a esse nível. Aliás, a Batalha de Inglaterra em 1940 e 41 já tinha demonstrado essas limitações, isto é, a incapacidade da Alemanha invadir a Inglaterra. Não tinha meios navais e depois também não tinha meios aéreos suficientes para, isto é, não tinha meios navais para garantir a travessia do Canal da Mancha e depois não tinha meios aéreos para conseguir o controle total do espaço aéreo sobre o Canal da Mancha e sobre a Inglaterra. E no Norte da África vai-se notar isso. Isto é, a incapacidade alemã de garantir controle aéreo, de ter meios navais. Porquê? Porque neste caso tem um corpo expedicionário a atuar do outro lado do Mediterrâneo, precisa de o abastecer e vai ter grandes dificuldades em o abastecer, porque tem grandes dificuldades em, mesmo com a ajuda italiana, em controlar portanto, a rota marítima entre a Itália e o Norte da África e assegurar a segurança aérea nesse espaço. Ou seja, portanto, tem grande dificuldade. Dizer que a Alemanha também não tinha dimensão suficiente para uma coisa dessas. E aqui nota-se mais. E portanto, há vários casos, por exemplo, em julho de 1942, a Força Aérea Alemã está reduzida a um voo por dia,
quer dizer, por falta de combustível, portanto não pode fazer mais, os aviões não podem fazer mais do que um voo por dia. E o Africa Corps tinha 30 tanques em estado operacional, quer dizer, isto é, já estava reduzido em julho de 1942. Em meados, sim, depois isto aumentou, quer dizer, eles restabeleceram, mas isto é, constantemente os alemães do Norte foram confrontados com uma espécie de engarrafamentos de subitamente não terem meios para atuar, porque não conseguiam, ou antes, por vezes até conseguiam, mas não conseguiam pôr os abastecimentos a tempo no norte da África e com a regularidade necessária. Portanto, a Alemanha nunca teve a capacidade de grandes operações combinadas como os Estados Unidos têm e que vão lançar durante a Segunda Guerra Mundial na Europa e no Pacífico. Isto é, operações que envolvam a projeção de poder a grandes distâncias e com grande coordenação de meios aéreos, navais e terrestres, como nos desembarques americanos no Norte da África em 1942 e depois na Sicília em 1943 ou na Normandia em 1944. Nitidamente, a Alemanha não tem capacidade para este género de operações. Nós só estávamos a falar da Alemanha que veio em auxílio da Itália, mas aqui agora tu relembras bem, é que os Estados Unidos depois também vieram em auxílio da Inglaterra no Norte da África. No Norte da África. Ou seja, estes combates finais já foram combates também com tropas com tropas americanas. Sim. Agora, esta incapacidade alemã para projetar o poder permite perceber melhor a opção da guerra terrestre na Europa em 1941 contra a União Soviética. Isto era uma maneira de... Portanto, já não é apenas uma questão de húbris, isto é, de delírio, mas provavelmente poder fazer uma guerra que a Alemanha ainda podia fazer, que é uma guerra terrestre. Um tipo de operação sobre a Inglaterra ou um tipo de grande operação do outro lado do Mediterrâneo era mais difícil para a Alemanha conseguir fazer isso. E depois, ainda, além destas limitações de materiais, há uma limitação de que os alemães não estavam conscientes, e os alemães nem os italianos estavam conscientes durante a guerra, e durante muito tempo, até quase aos anos 70 e 80 do século XX, ninguém esteve consciente, porque os americanos e os ingleses não revelaram isso, que foi o facto de os alemães e os italianos terem combatido sempre em grande desvantagem a nível de informações. Isto é, os britânicos quebraram os códigos todos das comunicações alemãs e também das comunicações cifradas alemãs e italianas, o que fez com que, no caso do Norte da África, por vezes, os comandos britânicos recebessem antes dos comandos italianos as mensagens que eram enviadas para os comandos italianos. Quer dizer, eles decifravam e já estavam primeiro. Isso permitiu, por exemplo, ataques aos comboios italianos e alemães de abastecimento, quer dizer, eles sabiam quando vinham, também sabiam o que é que Rommel estava a preparar para lançar a ofensiva por ali ou por acolá, quer dizer, portanto havia, eles tinham de usar isso sempre com um grande cuidado e por vezes até não usavam, que era para não darem a entender ao inimigo que sabiam, isto é, que o estavam a escutar. Portanto, tinham de usar aquilo, por vezes tinham de sacrificar, isto é, deixar os alemães avançar e tomar vantagem para o outro lado não se aperceber, mas era de facto uma vantagem muito grande. Portanto, este é um primeiro aspecto importante da guerra no Norte de África, isto é, mostrar as limitações do poder alemão, independentemente do grande virtuosismo e da capacidade de combate das tropas alemãs e dos seus comandantes. O segundo aspecto importante desta guerra no Mediterrâneo, em particular no Norte da África, é este. É que isto devia ter sido uma guerra entre a Itália e a Inglaterra. E a verdade é que a Itália entra na guerra em 1940, o seu papel deveria ter sido dominar o mar Mediterrâneo, que era aquilo que o Mussolini chamava o Mare Nostrum, portanto, o nosso mar. Quer a partir da colónia italiana da Líbia, no caso do Norte da África, quer também da colónia italiana da Etiópia. Os italianos tentam isso e a verdade é que sofrem derrotas enormes. Em 1941 são eliminados como força de combate da Etiópia e a ideia de Mussolini era fazer uma guerra paralela, isto é, deixar os alemães fazer uma guerra e ele fazia a guerra no Mediterrâneo. E isso tornou-se imediatamente impossível. Isto é, os alemães tiveram de vir ajudá-lo
em 1941 para os italianos também não desaparecerem no norte da África, como também já tinham desaparecido no Corno da África, como se chama na África Oriental, na Etiópia. Portanto, de repente tornou-se também uma guerra alemã, aliás, com todas as operações em que os italianos estiveram envolvidos, como a invasão da Grécia, que também se tornou uma guerra alemã, na própria Itália, etc. O terceiro aspecto é aquele que diz respeito à intervenção americana. Aliás, os generais americanos preferiram sempre, em termos de estratégia na Segunda Guerra Mundial, um ataque frontal contra a Alemanha no norte da Europa, mas o Winston Churchill e o governo britânico convenceram-nos da importância do teatro de operações no Mediterrâneo e acabaram por conseguir, então, que os americanos aceitassem iniciar as suas operações com confronto direto com os alemães, já tinham iniciado, digamos, a guerra aérea sobre a Europa, mas iniciar confronto com forças alemãs no norte da África. E, portanto, o desembarque americano acontece em novembro de 1942, no norte da África francês. Portanto, este é um norte da África que ainda está fiel ao governo de Vichy, do Marshal Pétain, em França. Os americanos e os britânicos calculam que as forças francesas do Norte da África ainda eram importantes, eram cerca de 125 mil homens em Marrocos, na Argélia e na Tunísia. Portanto, isto eram colónias e protetorados franceses. Mas os americanos e os britânicos pensam que talvez essas forças francesas não reajam. Mas, de facto, eles vão reagir, só que depois os americanos conseguem entrar em contacto com alguns comandantes franceses locais e estabelecer acordos, lhes permite ocupar, portanto, o norte da África francês, portanto, Marrocos, Argélia e, bem, Tunísia, eles não conseguem imediatamente, mas a ideia até é ir para a Tunísia, o que faz com que Hitler, nesta altura, em novembro de 1942, ocupe também a parte francesa que não estava, portanto, a parte da França que ainda não estava ocupada e que estava sob o governo de Vichy. Sim. É ocupada nesta altura. Mas as tropas francesas ficaram neutrais ou aderiram aos acabam aliados? por aderir aos aliados, porque, entretanto, claro, aparece o general de Gaulle, aparece outros, e, portanto, eles acabam por colaborar depois. E, além disso, com a ocupação depois da França, de Vichy, eles sentem-se desligados na sua lealdade para um governo que deixou verdadeiramente funcionar em França, deixou de ser independente, porque a França então já está toda ocupada. E, portanto, a guerra... Neste momento, com a entrada dos americanos no Norte da África, a guerra no Norte da África muda completamente de aspecto. A partir de novembro de 1942. Por um lado, há o general Montgomery que consegue derrotar Rommel e, portanto, afastar a guerra do Egito em direção à Líbia, em relação à Tunísia. Por outro lado, agora o objetivo é completamente diferente. Quer dizer, até então tinha sido... o objetivo britânico era defender o Egito, o objetivo alemão e italiano era tentar conquistar o Egito, de maneira a ocupar o canal de Suez e cortar, em princípio, as comunicações entre a Inglaterra e o Império Britânico da Índia. Portanto, era a ideia... parecia que era o que estava em causa entre 1940 e 1942. Agora não, a partir de novembro de 1942, o que está em causa é a conquista da Tunísia. A Tunísia é um protetorado francês, tem cerca de 163 mil km², portanto é 2 vezes Portugal, e portanto o terreno da guerra diminuiu, portanto aquela grande extensão de deserto entre o Egito e a Líbia, agora para este pequeno, um território muito mais pequenino comparado com o território em que está antes, já não é o deserto, mas é um território muito difícil também. Já não é aquele deserto de areias, porque tem as montanhas do Atlas que acabam na Tunísia e, enfim, também há ali zonas desérticas, mas é um teatro completamente diferente. Porquê é que a Tunísia é fundamental? Bem, a Tunísia é fundamental por causa da sua proximidade com a Sicília, isto é, com o sul de Itália. A Tunísia está a 190 km, enfim, por mar da Sicília. Portanto, para os alemães, a partir de novembro de 1942, esta guerra no Norte da África tem já um sentido completamente diferente. De facto, é a defesa da Itália, é a defesa da Europa contra
a possibilidade dos americanos e dos britânicos voltarem à Europa, isto é, entrarem na Europa Ocidental. Portanto, o que interessa é defender a Tunísia para impedir que os americanos e os britânicos, a partir da Tunísia, tentem uma invasão. Portanto, da Sicília. A guerra torna-se ainda mais importante. Portanto, é uma nova guerra no Norte de África. É uma guerra que de repente se torna extraordinariamente importante, o que quer dizer que nesse momento as forças alemãs e italianas no Norte de África são reforçadas a níveis que de repente já estamos a falar em números que já podem ser comparados com os da frente russa. Isto é, de repente os alemães recebem, e os italianos, entre novembro e dezembro de 1942, 350 mil homens. Reparem que nós estávamos a falar ali de 100 mil contra 100 mil, quer dizer, agora já temos 350 mil homens do lado alemão e italiano e temos 500 mil de homens do lado dos aliados, quer dizer, do lado americano, britânico e também francês, porque entretanto os franceses, estou a falar de britânico, mas também há tropas australianas, tropas da Índia, sim, de todo o Império, não? De todo o Império. Portanto, ao princípio, isto não corre bem para os aliados, em dezembro de 1942, mas depois, enfim, no princípio de 1943, começam-se a impor. E impor porquê? Porque, basicamente, os americanos e os britânicos conseguem impedir o abastecimento das forças alemãs e italianas que estão na Tunísia. Sempre portanto, as questões logísticas, não é? Aliás, essa questão logística era tão importante que em março de 1943 Rommel acha que já não há possibilidade de defender a Tunísia, até acha que se devia retirar imediatamente todas as forças que lá estavam para o sul de Itália e defender a Itália a partir do sul de Itália. Obviamente, Hitler tem uma visão sempre diferente, ele quer ganhar tempo e relaciona o tempo com o espaço, portanto, a defesa da Tunísia é importante para ter tempo para reforçar a Itália, portanto não substitui Rommel deixa de comandar as tropas alemãs. Já não é Rommel alemãs. Que acaba por se render. Não é Rommel que lá está e ele insiste em que a Tunísia tem de ser mesmo defendida. E a campanha da Tunísia e a batalha da Tunísia é de facto fundamental. Esta é uma derrota que para os alemães é tão importante, ou mais importante ainda do que a derrota de Stalingrado. É muito mais grave. Primeiro porque a perda de homens é quase equivalente à de Stalingrado. Isto é, eles perdem entre mortos e prisioneiros, mas sobretudo prisioneiros, são 300 mil prisioneiros, quer dizer, são mais de 300 mil prisioneiros, dos quais 150 mil alemães. Isto é números comparáveis àquilo que em janeiro de 1943 eles tinham perdido em Stalingrado. Agora, a derrota é pior por duas outras razões. Primeiro, porque Stalingrado ficava no rio Volga, muito longe da Europa, a 3 mil quilómetros de Berlim. Portanto, a frente na Rússia podia ser estabilizada, como foi, aliás, na primavera de 1943, pelas forças alemãs. Quer dizer, ainda tinham muito espaço para defenderem, para se defender e, de facto, não só estabilizaram a frente, mas até como passaram à ofensiva no verão de 1943. Portanto, na frente russa, digamos que Stalingrado foi rapidamente absorvido. Este aqui tinha muito mais dificuldade de ser absorvido por causa de a Tunísia estar a 190 km da Sicília. Quer dizer, de repente, os aliados estão às portas de Itália, ainda tem a ilha de Malta, que os italianos e os alemães nunca conseguiram tomar, e que é dos britânicos, portanto, uma espécie de porta-aviões no Mediterrâneo para atacar o sul de Itália. Portanto, eles de repente têm uma situação gravíssima, cria-se uma situação de crise muito grande em maio de 1943. Por outro lado, é uma derrota também muito grave por causa das perdas de material. Isto é, na Rússia eles tinham perdido muita gente, aqui perdem muita gente e perdem muito material. Quer dizer, perdem também muito material, por exemplo, em termos de força aérea. Entre novembro de 1942 e maio de 1943, a Alemanha vai perder 2.000 aviões neste teatro de operações da Tunísia, para tentar, enfim, grandes tentativas de manter o controle do espaço aéreo sobre o Mediterrâneo, que não resultam, mas perdeu 2.000 aviões. E isto corresponde, em termos de forças operacionais, a cerca de 40% da força aérea alemã. Quer dizer, eles perderam, nestes meses,
quase metade da força aérea operacional que tinham naquele momento. Portanto, são desgastes enormes, com uma grande... Isto é, não só os aviões, mas os pilotos também. Portanto, são perdas que foram muito difíceis de recuperar neste caso. Portanto, os aliados também tiveram perdas enormes, 900 aviões, mas claro, com a indústria americana por detrás, quer dizer, a capacidade de recuperar era muito maior, e mesmo com a própria indústria britânica. Portanto, isto é uma derrota gravíssima, quer dizer, naquele momento, em meados de 1943, portanto, mais grave, criando com consequências e com implicações muito mais graves do que aquilo que estava a acontecer na frente leste, embora, claro, com a propaganda soviética e também com a dimensão simbólica da primeira grande derrota alemã em Stalingrado, enfim, nós associamos sempre a viragem da guerra a Stalingrado, mas de facto aqui é que é uma viragem da guerra gravíssima para os alemães. Quer dizer, isto é, de repente a Europa está vulnerável a uma ofensiva americana e britânica, e eles têm-nos a 190 km de distância. Os russos ainda estão a milhares de quilómetros de distância, ainda podem ser contidos. Agora aqui não. E além disso estão a combater aqui com um inimigo que usa meios muito sofisticados, com muita informação, com combinações complicadas de meios aéreos, navais e terrestres que a Alemanha tem não tem facilidade de reagir. Portanto, é uma frente muito... isto é, o Goebbels nos seus diários diz mesmo, este é muito mais grave isto foi muito mais grave do que Stalingrado, a perda da Tunísia. Muito bem. Bom, então vamos saltar da Segunda Guerra Mundial para aproximarmos-nos do presente, embora o senhor de quem a gente vai falar chegou aos 100 anos, não é? Portanto, passou a contar com mais um centenário, o planeta, e não um centenário qualquer. Estamos a falar de Henry Kissinger, que nasceu a 27 de maio de 1923, e por isso, lá está, chegou aos 100 anos no último sábado. Ele continua por aí a viajar e a publicar livros. Ainda há poucas semanas chegou às livrarias, também às livrarias portuguesas, a sua última obra, chamada Liderança, e a verdade é que poucos políticos viveram o que Kissinger viveu e tiveram a influência que Kissinger teve como secretário de Estado americano entre 1973 e 1977, mas ainda antes disso, logo a partir de 1969, como conselheiro de Richard Nixon. Se somarmos a isso o facto de Henry Kissinger ter nascido, na verdade, Heinz Kissinger, na Alemanha, em 1923, e foi um homem que fugiu, um homem ainda na altura, um jovem, fugiu ao nazismo com os pais para os Estados Unidos em 1938, mas já tinha 15 anos na altura, portanto sabia o que é que se estava a passar. Então percebemos que estamos diante de uma figura rara que viveu o seu American Dream de uma forma que muitos consideram fria, cínica, conspirativa, uma espécie de encarnação perfeita do que é a realpolitik. Rui, eu gostava que nos falasses de Henry Kissinger de um modo geral, mas que já agora olhasses em particular para a sua relação com Portugal, já que era ele quem estava ao leme da política externa americana na altura do 25 de Abril e da descolonização portuguesa. Quem foi este homem, Rui? Bem, este homem, de facto, como tu disseste, ele é National Security Advisor do presidente Richard Nixon e depois do presidente Ford, entre 1969 e 1975, e a partir de 1973 até 1977 também é Secretary of State. Uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros. Pois, agora, isto foi quase há meio século, isto é, e houve muita gente que desempenhou estas funções. Por exemplo, uma coisa curiosa, o secretário de Estado de Ronald Reagan, George Shultz, que também morreu com mais de 100 anos, e foi secretário de Estado de Ronald Reagan entre 1982 e 1989, portanto, uma época também fundamental, mas nós não falamos do George Shultz, não falamos. Dizer, e ele também viveu até aos 100 anos e não tinha esta presença do Kissinger, quer dizer, acontece qualquer coisa, as pessoas vão ouvi-lo, o que é que ele tem para dizer, ainda agora sobre a guerra da Ucrânia, sobre a inteligência artificial, acho que ele está a escrever um livro sobre a inteligência artificial, portanto, agora, porque é que ele impressionou? Portanto, obviamente não foi por ter sido secretário de Estado, nem por ter vivido até aos 100 anos, porque houve outros que foram secretários de Estado e também viveram até aos 100 anos, portanto não foi só por causa disso. Eu acho que há uma dimensão que é a história pessoal dele, uma história pessoal improvável, portanto, este rapaz judeu, alemão, que chega aos Estados Unidos em 1938, aos 15 anos, que mantém até o sotaque alemão
ele fala inglês com sotaque alemão até hoje, quer dizer, porque obviamente chega aos Estados Unidos já crescido, quer dizer, portanto não é uma criança. Agora ele chega aos Estados Unidos em 1938 e 30 anos depois é o principal conselheiro do presidente dos Estados Unidos para a política externa, quer dizer, é uma história improvável, quer dizer, como é que só nos Estados Unidos da América. Só nos Estados Unidos da América. E depois, eu acho que ele tem uma segunda dimensão que é muito interessante, que é ele é um intelectual, quer dizer, ele é um académico formado em Harvard, é um professor, um doutorado, etc. Portanto, ele representa, digamos, a ideia do intelectual na política, mas no caso dele associado não àquilo a que geralmente associamos os intelectuais, que é uma visão idealística da política ou uma falta de experiência política, uma falta de sensibilidade para o lado prático da política. Kissinger, sendo um intelectual, sendo um académico, parece que traz para a política, pelo contrário, uma sensibilidade ainda maior ao lado prático do que é costume. Portanto, ele é um homem muito mais prático do que os políticos. Quer dizer, os políticos todos parecem idealistas comparado com este intelectual que vem para a política. E, portanto, não parece aquele homem, o homem de ideias destinado a entrar em choque com a realidade. Sim. Ele, pelo contrário, parece o homem da realidade destinado a mostrar a limitação das ideias. Quer dizer, portanto, é uma espécie, há um paradoxo de Kissinger, quer dizer, que o torna fascinante este intelectual que, de repente, parece que está a ensinar aos políticos como é que têm de ser céticos e têm de ser frios e têm de ser... E repara, é um contrário, ele não é o único intelectual americano que entra para a política. Portanto, os Estados Unidos há uma grande relação entre a política e as universidades e os centros de estudos, etc. E, por exemplo, na mesma época que ele, há um outro intelectual muito importante do lado do Partido Democrata, o Kissinger está do lado do Partido Republicano, que é John Kenneth Galbraith, o economista, etc. E o John Kenneth Galbraith é extraordinariamente... digamos, é o caso notório do homem de ideias que está constantemente a ser frustrado pela realidade. E Kissinger não é nada disso. Portanto, ele de repente tem este lado fascinante que é, vamos lá aqui estudar um intelectual na política e não temos este intelectual não tem os problemas que os intelectuais costumam ter na política, como o John Kenneth Galbraith, que está sempre a lamentar-se, que os políticos não levam a sério as grandes ideias, as grandes visões e que não sabem e que só são gente ligada às pequenas coisas. A pureza perdida. Não, Kissinger não é nada disso, quer dizer, tem esse lado. E depois o outro lado que eu acho fascinante e que torna Kissinger fascinante é que ele é ele atua na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele, da Segunda Guerra Mundial, serviu no exército americano quase como intérprete, e depois como mais do que isso durante a guerra na Europa. Portanto, ele está na Segunda Guerra Mundial e agora ainda continua a falar nas primeiras décadas do século XXI, desde a guerra do Iraque até agora a guerra na Ucrânia. Mas, curiosamente, aquilo que ele representa, aquilo que ele quer representar é uma força do passado, uma coisa do passado. E ele diz muito explicitamente. O que ele quer representar, basicamente, é um homem de Estado do princípio do século XIX. É isso que ele quer representar. E ele diz muito claramente, aliás, nesta última entrevista que deu agora em abril e que foi publicada em maio à revista The Economist, ele diz, em toda a política externa tem de haver um elemento do século XIX. Quer dizer, é necessário haver um elemento. Portanto, ele é um homem do século XIX. Mas que qualidades é que ele via nesses homens do século XIX? Eu acho que ele tem sobretudo esta ideia que o que interessa é instaurar um sistema. Portanto, ele vai contra a ideia de que a história é feita por forças impessoais e que os indivíduos são irrelevantes. Portanto, ele acha que não, os indivíduos são importantes. E que esses indivíduos, perante aquilo... Portanto, ele acha que há dados da história, há dados em política, isto é, a geografia, os recursos, aquilo que aconteceu no passado, portanto, são dados, mas que o estadista, portanto, aquilo que ele tem na cabeça como o melhor operador político, deve trabalhar com esses dados. Quer dizer,
Até porque esses dados não determinam aquilo que se deve fazer. Esses dados apresentam sempre uma multiplicidade de opções e, portanto, é preciso trabalhar, ter ideia do que fazer com aqueles dados. É preciso escolher sempre. E para isso é preciso ter uma ideia do que fazer. Quer dizer, e essa ideia é a ideia do princípio do século XIX que ele traz. Mas isso não é realismo, não é? O realismo quer dizer uma outra coisa, que é quase a realidade impõe-se a nós próprios e fazemos o possível. Isto é o realismo, quer dizer, isso para Kissinger é o realismo, embora também possa ser considerado um idealismo. E o Neil Ferguson, primeiro, ele escreveu, é um historiador britânico que foi convidado a fazer a biografia de Kissinger e que também gosta muito de paradoxos, então intitulou o primeiro volume Kissinger o idealista, quer dizer, o idealista, isto é, o homem da realpolitik, de repente é um idealista. Deixa-me que... Pois é, estavas a olhar tu para mim, agora estavas a fazer o meu trabalho, Rui Ramos, muito bem. De facto, chegamos ao final do nosso tempo, estava eu entusiasmado a ouvir-te falar do Kissinger e nem reparei que o nosso tempo chegou ao fim. Para quem nos está a ouvir em FM, lamento, eu tenho que me despedir até para a semana, mas já sabem, tem sempre a hipótese de nos ouvir e o resto desta conversa em podcast. Adeus, a quem está em FM, os outros já sabem, estamos no lugar do costume. Rui, força. Não, estávamos a tentar perceber que género de realista é que é este idealista. Certo. Quer dizer, portanto, aqui. Primeiro, dizer uma coisa, quer dizer, Kissinger não é propriamente neutral nem um cético. Quer dizer, ele tentou sempre até, isto é, secundarizar a sua história pessoal como judeu alemão, refugiado da Alemanha nazi, sobrevivente do Holocausto, isto é porque uma parte da sua família é assassinada pelos nazis. Portanto, ele agora, nunca jogou essa cartada. Nunca jogou isso, quer dizer, nunca tentou fazer disso, quando as pessoas, como é que isso o influenciou, ele tenta menorizar isso. Mas é óbvio que ele não é um cético, ele é um crente nos Estados Unidos. É um crente na democracia americana, no papel americano no mundo. Dentro daquela ideia que ninguém conseguia acreditar tanto nos Estados Unidos como alguém que não nasceu lá. Nos Estados Unidos, mas que deve a sua vida, deve a sua carreira aos Estados Unidos e à América. Portanto, o horror do nazismo e depois o horror do comunismo são parte da natureza de Kissinger. Mas o seu ponto de partida para pensar o pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, o mundo depois de 1945, é diferente de muitos outros políticos americanos. Isto é, muitos políticos americanos, a ideia que eles têm do que é que os Estados Unidos devem fazer é os Estados Unidos devem erradicar o mal do mundo. Os Estados Unidos devem aproveitar a sua força, a força que tinham em 1945, a única potência nuclear, a enorme capacidade de projetar o seu poder militar em todos os teatros de operações possíveis e imaginários no mundo, que isso devia ser aproveitado para erradicar o mal do mundo. Já tinham erradicado o nazismo, podia-se também erradicar o comunismo. Portanto, tentar ir para uma política de confronto final com estas ameaças ao mundo livre, quer dizer, à liberdade no mundo. Mas Kissinger não é nisso. Kissinger não tem, quer dizer, Kissinger tem uma visão completamente ou muito diferente. Quer dizer, ele acha que o papel dos Estados Unidos não deve ser erradicar o mal no mundo, até porque pelo facto de haver armas nucleares depois de 1945 e pelo facto da União Soviética, no fim dos anos 40, também já ter armas nucleares, isso implicaria o risco de uma destruição total na vida do planeta. Portanto, nunca se poderia ir para essa ideia de erradicar o mal do mundo. E, por outro lado, ele provavelmente terá dúvidas sobre a possibilidade de erradicar o mal do mundo. Portanto, aquilo que ele imagina como a opção certa é criar um sistema onde, embora o mal exista, ele esteja contido e seja incapaz de subverter o mundo. Portanto, esta é a ideia dele. Quer dizer, portanto, nós temos a ideia de que... Mas isso bate com aquilo que estavas a dizer. É uma espécie de idealismo através da realpolitik. Sim, é um idealismo diferente, porque nós temos a tendência para identificar o mundo ideal com um mundo sem imperfeições, sem mal. E o Kissinger identificou o mundo ideal com um mundo onde há mal, onde há imperfeições, mas onde essas imperfeições e esse mal não podem destruir o mundo. Quer dizer, portanto, esta é a visão dele. Portanto, ele continua a ser um idealista, mas é um idealista onde o mal, a imperfeição, as coisas todas podem correr mal, continuam a estar no sistema, esta ideia do sistema. Eu acho que o seu ideal é o ideal da política pós-napoleónica, depois do Congresso de Viena. Portanto, em 1815, as potências europeias,
a Prússia, a Rússia, a Áustria, a Grã-Bretanha derrotam Napoleão, derrotam a França napoleónica e em 1815 fazem este congresso, o chamado Congresso de Viena, para definir o que é que vai ser o mundo, ou a Europa e por arrastamento o mundo a seguir, quer dizer, como é que deve ser as relações entre as potências. E esse é o tema da tese de doutoramento de Kissinger. Portanto, ele no princípio dos anos 50 escreve uma tese de doutoramento muito grande, quase 100 e tal páginas, sobre este mundo pós-napoleónico. Aquele chama um mundo restaurado. E foca em duas personagens, que é o chanceler austríaco Metternich e o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Castlereagh. Quer dizer, e ele torna-os os modelos do que é que deve ser um estadista. Isto é, para ele, estes personagens, e sobretudo Metternich, é o que deve ser um estadista. Quer dizer, este chanceler austríaco, Metternich, dirige a política do Império dos Habsburgos entre 1809 e 1848, portanto, durante quase meio século. Quer dizer, é Metternich que está à frente. Está à frente, e é não considerado só um dos grandes génios da diplomacia. Ele não está à frente da política austríaca, mas quase da política europeia, porque é ele que, digamos, coordena as relações entre as várias potências europeias. E Kissinger vê em Metternich a mesma preocupação dele, que é tentar gerir um mundo de grandes potências rivais e hostis, tentar evitando a guerra entre eles. Metternich queria evitar a guerra a partir de 1815, porque sabe que as guerras trazem revoluções. Era essa a lição do século XVIII. A Revolução Francesa vem em grande parte da intervenção da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Portanto, as guerras causam despesas, essas despesas desequilibram os orçamentos dos Estados, esses desequilíbrios orçamentais exigem levantar impostos, levantar impostos provoca resistências internas e temos revoluções. Portanto, Metternich tem na cabeça a ideia de guerra leva à revolução, portanto temos de evitar guerras para não ter revoluções. E Kissinger, obviamente, quer evitar a guerra entre as grandes potências porque sabe que da guerra isto é, entre os Estados Unidos e a União Soviética, porque sabe da guerra viria à destruição do planeta devido às armas nucleares. Aliás, esse é o tema de um outro livro que ele publica em 1957, que é Armas Nucleares e Política Externa. Portanto, a política externa americana para Kissinger é defender o mundo contra o totalitarismo comunista, mas evitando a guerra, isto é, evitando um confronto nuclear com a União Soviética. E ele vê-se na posição de Kissinger, isto é, criar um sistema que envolva também a União Soviética, onde não haja interesse, por um lado, na guerra, e, por outro lado, onde a União Soviética se contenha e, portanto, acabe o expansionismo soviético e o mundo livre possa ser defendido. Portanto, a solução de Kissinger é muito confiar na arte do estadista. É isto que ele, basicamente, é isto. É esta arte que ele, no caso de Metternich, contrasta com a arte do conquistador, que é a arte de Napoleão, isto é, a arte de impor soluções através da força, esmagando os adversários, e depois também há outra arte, que é a arte, enfim, que não é bem arte, quer dizer, quase uma inabilidade, que é a arte do profeta, que é do czar Alexandre I, do tempo de Metternich, que acredita que na superioridade moral. Portanto, Kissinger não acredita nem na força, isto é, que os Estados Unidos devem impor pela força esta liberdade ao mundo, mas também não acredita pura e simplesmente que a liberdade por si dá aos Estados Unidos uma superioridade moral que lhe permite só através dessa superioridade moral ser respeitado e a ser aceito no mundo. Portanto, a estratégia é uma coisa mais complicada, que é tentar envolver os próprios adversários numa espécie de, apelando aos seus interesses, numa espécie de um sistema que os contenha e que mantenha a liberdade do mundo. E isso é feito através da percepção que o estadista tem das nuances, dos interesses dos adversários, da possibilidade de os trazer para aceitarem alguns princípios consensuais e, claro,
aqui a base desses acordos era precisamente um interesse mútuo em evitar a destruição total, portanto, em evitar a guerra nuclear. Evitar esse confronto final entre, como tinha sido na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial tinha vigorado uma política de confronto final com a Alemanha nazi. Os aliados recusavam-se a negociar com a Alemanha nazi. Não havia qualquer diplomacia com a Alemanha nazi. Quer dizer, a Alemanha nazi, aliás, desde 1942, 43, a única coisa que os aliados querem ouvir da Alemanha nazi é a rendição total. Quer dizer, incondicional, sem condições. Quer dizer, e isto não podia ser a política dos Estados Unidos para com a União Soviética a partir de 1900, nem com a China. Quer dizer, não podia ser essa política. Quer dizer. E, portanto, tem de ser um outro tipo de política. E, portanto, aquilo que Kissinger faz é esta política constante de equilibrar umas coisas com as outras. Por exemplo, sim, no caso do Vietnã, que é uma das suas principais ocupações, o fim da guerra no Vietnã, em 1970, 71, 72, 73, ele negocia com o Vietnã do Norte e basicamente o que ele faz é tentar compensar uma retirada americana do Vietnã com um entendimento com a China de maneira a impedir que a retirada americana leve à queda dos dominós, que era o grande medo das administrações americanas nos anos 60. Portanto, a ideia de que a partir do momento em que a China está aliada com os Estados Unidos e, portanto, limita também a influência soviética, já não há razões para os americanos continuarem a defender o Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, portanto pode-se deixar cair o Vietnã do Sul sem isso ter grandes consequências. Portanto, dentro do sistema foi possível fazer uma economia de força para obter o resultado que se estava a tentar obter através do esforço militar nos anos 60. Agora, claro, como Kissinger dizia, este estadista com que ele se identifica seria sempre detestado por aqueles que querem, como ele diz, a imortalidade, isto é, a glória da imposição pela força, isto é, de um grande triunfo militar no Vietnã, e também será sempre detestado por aqueles que preferem, como ele diz, a universalidade, isto é, a solução profética de todos os problemas. Portanto, o estadista não quer resolver todos os problemas, não quer necessariamente impor-se pela força, joga com todos os elementos que tem. No caso do Vietnã, portanto, Kissinger jogou com o facto de ter percebido que a China estava-se a afastar da União Soviética e podia jogar com a China para limitar a influência soviética. Daí a sua fama de cínico e de jogador. Exatamente, quer dizer, portanto, isso cria-lhe essa... Portanto, ele é visto, quer dizer, por uns acham que ele perdeu no Vietnã, outros acham que ele fez concessões a mais, outros, pelo contrário, acham que ele, apesar de tudo no Vietnã, ainda fez coisas piores. Portanto, ele é acusado de ter recorrido à força e de não ter recorrido à força, e precisamente o segredo dele é recorrer à força e não recorrer à força conforme as circunstâncias o entender. Há uma coisa fundamental... Bom, também é um jogo tão sensível que o seu papel se tornava ainda mais importante. Exatamente. Claro, era tinha o nariz certo. Não, é como ele diz naquela famosa entrevista de 1972, que é um grande embaraço para ele, a Oriana Fallaci, quer dizer, quando ele diz, eu faço isto tudo sozinho. Isto é sozinho, eu sou o cowboy, como ele diz, sou o cowboy solitário, quer dizer, que resolve os problemas. Estou sozinho, quer dizer, ele portanto não acredita na... Isto é, ele acredita na diplomacia, mas curiosamente não acredita nos diplomatas, curiosamente. Isto é, não acredita nos serviços de diplomacia, porque ele acha que aquilo é tudo gente rotineira, etc., que não sabe. Portanto, é ele sozinho que faz. E com Richard Nixon tinha um parceiro para isso, porque Nixon também era um solitário, e portanto eles os dois entendiam-se a esse nível. Mas ele viveu numa época complexa, dirias que apesar de tudo, quando somas essa parte da sua vida, não é? A parte em que ele teve mesmo as mãos na massa, o resultado é positivo? Bem, ele diria que sim, quer dizer, porquê? Porque, e aí é uma coisa, é muito importante ler o livro, aliás, o livro de Kissinger sobre o Congresso de Viena e sobre Metternich é um ótimo livro de história, é um excelente livro de história, e é muito importante para compreender o Kissinger, quer dizer, para compreender a visão dele do mundo. Ele diz uma coisa muito importante, ele diz que o sistema de Metternich fazia sentido porque Metternich tinha a consciência da extrema fraqueza da Áustria. Portanto, ele construiu aquele sistema de relação e de equilíbrios e da balança do poder na Europa para esconder a fraqueza da Áustria.
E o Kissinger faz uma coisa completamente diferente. Ele constrói um sistema de equilíbrios, isto é, os tratados e as negociações com a União Soviética, as negociações com a China, enfim, todas as suas atividades diplomáticas. Ele esconde uma outra coisa. Ele esconde a crescente força dos Estados Unidos. Quer dizer, isto é, ele quer criar um sistema de equilíbrio de forças, enquanto Metternich era para, digamos, prolongar a influência da Áustria, mesmo não tendo a Áustria já a influência, não tendo força para justificar essa influência. No caso dos Estados Unidos é completamente diferente. Quer dizer, o que ele está a fazer é criar um sistema em que os outros Estados, as outras potências, entram neste balanço, neste equilíbrio de forças, mas de facto para esconder o crescente desequilíbrio a favor dos Estados Unidos. E, portanto, digamos que ele dirá, o sistema que ele tentou construir é aquele que permite aos Estados Unidos vencer, digamos, entre aspas, vencer a Guerra Fria nos anos 80, no sentido em que nem a China, primeiro, nem a União Soviética depois tinham meios para, em confronto com os Estados Unidos, manterem a sua força. A China percebe isso no fim dos anos 70 e integra-se quase no mundo de livre comércio americano, e a União Soviética, a partir de Gorbachev, a partir da direção da União Soviética por Gorbachev a partir de 1985, também percebe que não tem meios para competir com os Estados Unidos. Portanto, dir-se aquilo que diria de o que é que Kissinger fez. Kissinger criou este sistema, ou ajudou a cultivar este sistema, em que os chineses, os soviéticos estão ali em conversações constantes, a détente, como se dizia, conversações constantes com os americanos para manterem as suas posições relativas, mas esse status quo, quer dizer, esse balanço, só interessava aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam a ficar cada vez mais fortes. Olha, mas em Portugal... A grande questão era saber se Kissinger nos anos 70 tinha mesmo a certeza absoluta que os Estados Unidos iam ficar cada vez mais fortes, mas isso é outra questão. Mas no caso português, só para terminarmos, a matemática de Kissinger, apesar de tudo, falhou, não é? A calculadora não funcionou bem, porque ele tinha a tese quase da vacina, não é? Porque vamos lá ver, Kissinger não deu importância nenhuma a Portugal. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, a grande preocupação de Kissinger em 1974... Sim, só para enquadrar, ele era Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou seja, Secretary of State, durante a Revolução, durante a Revolução, e tudo aquilo que se seguiu, e, portanto, a presidência de Gerald Ford e o Secretary of State é Henry Kissinger. A preocupação dele não era Portugal, era a França e a Itália, onde os partidos comunistas francês e italiano tinham uma importância enorme, já falámos aqui várias vezes disso, importância eleitoral, importância cultural também, e esses partidos comunistas nos anos 70 estavam os dois a adotar atitudes que lhe permitissem voltar aos governos desses países, da Itália e da França, como tinham estado no fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, estavam a dizer que admitiam a democracia, estavam-se a distanciar da União Soviética, estavam a dizer, bem, aqui estamos, era o chamado eurocomunismo, quer dizer, o comunismo da Europa Ocidental. E Kissinger não acreditava nisso? Kissinger não acreditava absolutamente em nada nesse eurocomunismo, via aquilo como uma farsa, quer dizer, para introduzir outra vez os partidos comunistas em governos da NATO, em governos da NATO. Portanto, achava aquilo uma coisa perigosíssima, mas percebia que no contexto da Europa Ocidental, que é um contexto de grande instabilidade política, de inflação, greves, terrorismo de extrema-esquerda, houvesse forças conservadoras, forças de direita, em meados da década de 70, que estivessem a olhar para os comunistas e dissessem, bem, era bom a gente reforçar-se com os comunistas para maior estabilidade. Aliás, é a lógica em Portugal. Isto é a lógica em Portugal ao 25 de abril de 1974, a ditadura salazarista é derrubada e as novas autoridades, a começar pelo general Spínola, veem o Partido Comunista Português como uma força que eles podem, digamos, recrutar e enquadrar para impedir um descalabro de greves, de agitação de extrema-esquerda, etc. Isto é, há na Europa, e esse é talvez o risco maior, forças à direita que estão disponíveis para aceitar compromissos com os comunistas. E, portanto, isso para Kissinger também era horrível. Não acreditava nisso. O que é que convinha a Kissinger em 1974-75? Era que acontecesse qualquer coisa que mostrasse que os partidos comunistas não são aceitáveis. E temos Portugal. E aí é que Portugal, de repente, torna-se interessante. Porque aqui era o caso em que Spínola e sociais-democratas como Mário Soares tinham aceitado um partido comunista no governo,
um Partido Comunista no governo de um país da NATO. Sim. Um partido que se dizia fiel à União Soviética, mas também dizia que respeitava a democracia, que respeitava eleições, etc. E o que é que acontece? O que acontece era aquilo que Kissinger tinha, digamos, previsto. É que o Partido Comunista Português, mal tem um pé no governo, começa a infiltrar o Estado e a tentar tomar o poder. Certo. E, portanto, digamos que Álvaro Cunhal torna-se, o líder do Partido Comunista Português, torna-se o principal aliado de Kissinger para provar aos outros europeus que os comunistas são sempre comunistas. Eurocomunistas ou não eurocomunistas, o não se pode confiar nos daí comunistas. Daí a tese da vacina, que daí dizer, a tese que olhem diz, para Portugal e não tenham portanto, ideias em França e Itália. É quase uma atitude que às vezes foi identificada, penso que talvez não totalmente, não corretamente, com a ideia de que vamos deixar cair isto das mãos dos comunistas, que é para toda a Europa ver o que é que acontece a um país quando os comunistas tomam o poder. E aquelas conversas, a anedota da conversa entre Henry Kissinger e Mário Soares, quando Mário Soares lhe diz não, mas eu vou resistir aos comunistas, não me vai acontecer o que aconteceu ao líder social-democrata russo em 1917, que é Kerensky, que não conseguiu resistir a Lenin, portanto eu não vou ser Kerensky. E Kissinger tinha dito, bem, mas Kerensky também não queria ser Kerensky, quer dizer, e foi, quer dizer, portanto, bem, isto mostra também uma limitação de Kissinger, que já era também a de Metternich, que era, Kissinger vê o grande panorama, the big picture, digamos, a relação de forças, mas às vezes esquece o local, quer dizer, a vontade das pessoas num país. Quer dizer, e que no caso de Portugal, em 1975, os portugueses não estavam dispostos a ser vacinas, quer dizer, não queriam ser a vacina de Kissinger, quer dizer. Foi isso que compreendeu o embaixador americano, Frank Carlucci, quando chegou aqui, percebeu que havia aqui forças, a igreja, uma sociedade de consumo que já se estava a desenvolver desde os anos 60 e que era incompatível com aquilo que as pessoas identificavam com o sistema soviético. E, portanto, Portugal não era, ao contrário do que dizia a esquerda académica, um país do terceiro mundo destinado a passar por uma ditadura militar progressista, mas era um país já meio integrado na Europa Ocidental, em que a maioria das pessoas aspirava a viver como na Europa Ocidental, onde a Igreja ainda tinha uma grande influência, e onde o Partido Comunista era minúsculo, 12% nas eleições de abril de 1975, e, portanto, sim, era um país onde era possível resistir ao comunismo, e onde se resistiu ao comunismo. Enfim, obviamente, Kissinger depois declarou-se muito satisfeito com isso também, mas provavelmente ao princípio não estava a ver bem o que é que estava a tentar usar como vacina. Não era uma vacina, era uma resistência. De qualquer maneira, o efeito que o caso português tem é grande no resto da Europa, nos governos sociais-democratas e socialistas, que de facto ficam mesmo desconfiados do Partido Comunista, dos partidos comunistas, por causa do comportamento do Partido Comunista Português. Muito bem, e assim termina esta edição de O Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.